Em entrevista à TV Senado, instantes antes do início da sessão da CPMI que deveria investigar os atos do dia 8 de janeiro, o senador Esperidião Amin comentou a decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que dispensou o depoente de comparecer à comissão. O depoimento, que havia sido agendado para hoje, era o do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Osmar Crivellati. O senador Esperidião Amin apontou a correção da decisão do ministro ao conceder um habeas corpus, tendo em vista que os depoentes requeridos pela extrema-esquerda são tratados como investigados. O senador lembrou que, além dos cidadãos terem o direito de não se autoincriminar, há ainda a questão de que muitas das convocações são feitas com base em fatos que não têm qualquer relação com o objeto da CPMI, que deveria ser o dia 8 de janeiro. O senador apontou que a dispensa concedida pelo ministro Mendonça pode contribuir como uma disciplina para que uma CPI não transborde dos seus objetivos. Esperidião Amin acrescentou, e isso deveria sinalizar também para alguns ministros do Supremo que estão cometendo alguns equívocos. Ele apontou: o debate da semana passada entre o ministro Alexandre de Moraes e o ministro André Mendonça mostrou, de parte do ministro Alexandre de Moraes, uma absoluta intolerância em relação a quem pensa diferente dele. Talvez seja um cacuete adquirido por esses 4 anos e meio em que ele exerce uma função antidemocrática, contrária ao Estado Democrático de Direito, presidindo um inquérito antidemocrático que é o 4781, instituído com base em um artigo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e que nesses 4 anos e meio serviu para cobrar de tudo e de todos qualquer assunto, seja uma efetiva transgressão ou não. O senador prosseguiu. Ou seja, o exercício desse direito estranho ao Estado Democrático de Direito, essa prerrogativa que não tem embasamento jurídico por parte do ministro Alexandre de Moraes, está gerando uma intolerância em relação a quem não pensa como ele. E houve um tropeção que afeta as incumbências desta CPMI. Esperidião Amin lembrou que o ministro Mendonça mencionou a omissão da Força de Segurança Nacional, evidenciando que a CPMI sequer convocou o chefe daquela força. Amin disse: diante da posição serena do ministro André Mendonça, o ministro Alexandre de Moraes resolveu mostrar sua intolerância em relação ao debate. E isso deve servir para todos nós como uma informação a mais, que devemos respeitar a democracia e valorizá-la, respeitando a opinião de quem diverge de nós. Questionado se a decisão de Mendonça inviabiliza o trabalho da CPMI, Amin respondeu: pode inviabilizar esse tipo de preocupação que não tem a ver com o dia 8 de janeiro, até porque todos sabem que a convocação do ajudante de ordens ou do ajudante de ordens do presidente da República, que já não era mais presidente, não tem nada a ver com o 8 de janeiro. É uma iniciativa política que se vale da CPI para criar constrangimentos políticos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Com a tomada da CPMI pelo governo, a comissão repete, inclusive com alguns dos mesmos personagens, a CPI da pandemia, que ficou conhecida como CPI do circo e que serviu principalmente para perseguição política. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para estados e municípios, a CPI da pandemia também não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para
pela imprensa, que então promove um assasso de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 26 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O depoente de hoje, que era o primeiro-tenente Osmar Crivellati, ele foi autorizado pelo ministro André Mendonça a não comparecer à CPMI. Ele já avisou a comissão que não virá aqui hoje. Eu converso agora com o senador Esperidião Amin. Bom dia, senador. Já é o segundo depoente que é autorizado pelo Supremo a não comparecer à CPMI. Nós temos vários tipos de habeas corpus, né? Há quase 30 anos que CPIs, nesta mesma sala, enfrentam esse... enfrentam não. Tem que conviver com este direito. É um direito do cidadão. Primeiro, não se autoincriminar. E segundo, quando ele não tem algo a falar sobre o objeto da CPMI, e muitas vezes são aprovadas convocações por fatos que não são o objeto da CPMI, é um desvio da própria comissão, a gente tem que enfrentar, tem que encontrar o direito. E isso é bom. Isso é bom porque disciplina para que uma CPI não transborde os seus objetivos. Isso deveria sinalizar também para os ministros do Supremo que estão cometendo alguns equívocos. Vamos examinar. O debate da semana passada entre o ministro Alexandre de Moraes e o ministro André Mendonça mostrou de parte do ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, uma absoluta intolerância em relação a quem pensa diferente dele. Talvez seja um cacuete adquirido por esses 4 anos e meio em que ele exerce uma função antidemocrática, contrária ao Estado democrático de direito, presidindo um inquérito antidemocrático que é o 4781, instituído com base num artigo do regimento interno do Supremo, e que nesses 4 anos e meio serviu para cobrar de tudo e de todos qualquer assunto, seja uma efetiva transgressão ou não. Ou seja, o exercício desse direito estranho ao Estado democrático de direito, esta prerrogativa que não tem embasamento jurídico por parte do ministro Alexandre de Moraes, está gerando uma intolerância que Sua Excelência deve consertar em relação a quem não pensa como ele. E houve um tropeção que afeta as incumbências desta CPMI. O ministro André Mendonça se ouve muito bem ao dizer que a Força Nacional deveria ter atuado para proteger os próprios federais. Deveria. Mas nós não conseguimos aqui sequer convocar o chefe da Força Nacional, que aqui esteve disponível para, pelo menos, evitar
que o vandalismo do dia 8 de janeiro chegasse à proporção que chegou. E diante da posição serena do ministro André Mendonça, o ministro Alexandre de Moraes preferiu demonstrar a sua intolerância em relação ao debate. Isso deve servir para todos nós como uma informação a mais de que devemos respeitar a democracia e valorizá-la, respeitando a opinião de quem diverge de nós. Agora, senador, isso acaba, essas decisões autorizando depoentes a não comparecerem aqui, o senhor tem todo esse contexto aí, mas isso pode acabar inviabilizando muito do trabalho da CPMI. Olha, pode inviabilizar este tipo de preocupação que não tem a ver com o dia 8 de janeiro. Até porque todos sabem que a convocação do ajudante de ordens ou do ajudante de ordens do presidente da República, que já não era mais presidente, não tem nada a ver com 8 de janeiro. É uma iniciativa política que se vale da CPI para criar constrangimentos políticos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Senador, muito obrigada. Bom dia.